Nesse vídeo eu quero te ensinar finalmente como calcular a margem de contribuição ideal, aquela que te dá o preço certo, que te ajuda a vender bem e ainda ter lucro. Porque não adianta você só querer colocar uma margem desejada, vender bem e ter prejuízo, ou colocar uma margem alta que te dá lucro, mas o preço ficar ruim e você não vender. A sua margem precisa considerar a sua capacidade de vendas. Então, se você quer colocar o preço certo, assiste esse vídeo até o final. Oi, eu sou Deise Silva e eu quero te convidar a já deixar um like nesse vídeo porque ele tá muito bom. E se tiver aqui no YouTube ou na internet o que eu vou te ensinar agora, eu não encontrei. Eu vou te ensinar a calcular o preço baseado na sua margem ideal, considerando o seu volume de vendas real, que é o pulo do gato aqui nesse vídeo. Aqui no canal já tem uma playlist completa sobre precificação, que eu vou deixar aqui para você assistir assim que acabar esse vídeo. E já pega papel, caneta e calculadora e vamos lá! Vou usar algumas fórmulas aqui, mas você não tem que aprender nenhuma, porque eu vou colocar todos os cálculos aqui de forma fácil na calculadora para você fazer aí junto comigo. E esses cálculos vão estar também na planilha que eu vou deixar aqui na descrição de graça para vocês clicarem lá e só colocarem as informações que o cálculo já vai sair para vocês. Então, o que eu peço para você é só que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder os vídeos que vêm por aí. Para fazer esse cálculo, vou considerar as informações do outro vídeo de precificação. São números parecidos com quem está começando um pequeno negócio agora. O custo unitário do nosso produto é de R$50. As despesas fixas são de R$2.000. A quantidade média de vendas que se consegue vender, nesse caso, é de 20 unidades. Aqui tem que ser a média, então é ideal que você tenha um histórico, um bom controle aí dos seus números para você ter essa média. Se você não tem essa informação ou se você está começando o seu negócio agora, então você precisa considerar uma meta, mas ela precisa ser alcançável, totalmente alcançável. Vou utilizar aqui a margem desejada de 60%, como nós usamos no outro vídeo. Essa margem não é a ideal, é uma margem desejada que nós vamos utilizar para fazer esse cálculo. E o lucro desejado aqui é de R$500. E a última informação importante é você saber o preço da sua concorrência. Sim, faça uma pesquisa e descubra esse preço médio. Isso vai te ajudar na hora de colocar uma estratégia para você conseguir um preço competitivo. Isso eu vou te explicar no final do vídeo. Vamos começar a calcular passo a passo de uma forma bem fácil para você. Para calcular o custo total, nós vamos multiplicar a quantidade média de produtos vendidos, que é 20, vezes o custo unitário, que é 50, que vai dar R$1.000. Agora vamos calcular o preço de venda. Nós vamos mais uma vez utilizar o mesmo cálculo que nós usamos no vídeo sobre precificação que você vai assistir depois. O cálculo do preço é o custo unitário de R$50 dividido pelo resultado de 100% menos 60%, que vai dar o preço de vendas de R$125. Eu não vou explicar esse cálculo aqui, porque já está bem explicado no vídeo sobre precificação, tá bom? Então você vai com certeza assistir depois. Assim você não vai cometer o erro de colocar um percentual de markup multiplicado pelo custo. Agora eu quero saber o quanto desse preço serve para eu pagar as minhas despesas, já que parte dele vai ser usada para pagar o custo. Então, para isso, eu vou calcular a margem de contribuição unitária. Vamos dividir nosso preço de venda, que foi 125, menos o nosso custo unitário de R$50, que é igual a R$75. Aqui não é o lucro, é a margem de contribuição unitária. Certo, até agora nós usamos um percentual da margem de contribuição aleatório, aquele que a gente acha que será bom. Mas você precisa considerar a sua quantidade média de vendas mensais para a gente saber qual é a capacidade do faturamento, calcular o resultado e assim vamos saber se com esse preço
nós vamos ter lucro ou não. Então, nós vamos calcular o nosso ponto de equilíbrio contábil, ou seja, qual é a quantidade que eu preciso vender com esse preço para não ter prejuízo. O ponto de equilíbrio contábil é quando zeramos o resultado. Nem temos prejuízo e também não temos lucro. E o cálculo é custos e despesas fixas de R$ 2.000 dividido pela margem de contribuição unitária de R$ 75, que dá 26,66. Só que essa é a quantidade de produtos vendidos. Nós não vendemos meio produto, então nós precisamos arredondar para cima, que vai dar 27 unidades que nós precisamos vender a esse preço para nós não termos prejuízo e zerarmos o nosso resultado. Chegando nesse cálculo, você consegue responder a uma pergunta. Esse preço é viável? Provavelmente não. Tá apertado, porque se a sua média de vendas é de 20 unidades, você vai ter prejuízo. Viu só o tanto que é importante a gente fazer esse cálculo e não só colocar uma margem aleatória de acordo com o que a gente acha que será bom? Tá, mas a gente não quer só zerar, a gente quer ter lucro, certo? Para isso, nós vamos calcular o ponto de equilíbrio econômico, que é o ponto de equilíbrio onde nós vamos vender uma quantidade que também vai nos dar o lucro desejado. Então, nós vamos somar os nossos custos fixos de R$ 2.000, mais o lucro desejado de R$ 500 e vamos dividir pela margem de contribuição unitária de R$ 75, que vai dar o resultado de 34, arredondando para cima, que é a quantidade que nós precisamos vender para nós termos o lucro desejado, que nesse caso é de R$ 500. Vamos ver agora quanto nós vamos ter de faturamento e de resultado, lucro ou prejuízo. Nesse caso, prejuízo com certeza. O nosso faturamento, que é igual ao preço de venda de 125, vezes a quantidade de produtos vendidos, que é 20, vai dar R$ 2.500. Agora vamos calcular o nosso resultado, que é o faturamento de 2.500 menos os custos totais de R$ 1.000 menos R$ 2.000 de despesas fixas, vai dar um resultado negativo de R$ 500. Agora, com esses números, nós vamos trabalhar para chegarmos à nossa margem ideal. Nós vamos pensar em estratégias para esse negócio. Pode ser que o seu negócio, quando você colocar esses números, fizer os cálculos, já encontre o preço certo, já seja um preço que seja competitivo, que te dá lucro, mas você precisa aprender a calcular e montar estratégias para você conseguir chegar à margem ideal, mesmo independente do resultado que você esteja tendo com o preço que você colocou, com a margem que você escolheu. Então você precisa aprender o que nós vamos ver agora. Se você quiser aí zerar o seu prejuízo ou ter lucro, basta você mudar a quantidade vendida de 20 para os pontos de equilíbrio que encontramos. Aí você vai conseguir mudar para 27, você vai zerar, mudar para 34, você vai conseguir o lucro de R$ 500. Mas na prática, não dá para fazer somente assim, porque não é tão simples você pegar e dizer, eu vou vender mais, vou vender 27, vou vender 34 e pronto, e já consegui. Se fosse assim, na realidade, seria maravilhoso, mas na prática, a teoria é outra. Então a pergunta é, como é que eu encontro essa margem ideal que me faça ter lucro e ter um preço competitivo, já que eu só consigo vender 20 produtos por mês. Aqui é importante a gente lembrar que a margem ideal, primeiramente, é aquela que te dá lucro. Então, ela precisa te fazer faturar o suficiente para pagar os seus custos, despesas e te dar lucro. Então, buscando nos números que temos, o nosso faturamento, que essa margem deveria nos dar, seria a soma dos custos, que são R$ 1.000, mais despesas de R$ 2.000, mais o lucro desejado de 500, que é igual a R$ 3.500. Ok, sabendo disso, agora, quanto é a nossa margem de contribuição total? Como vimos no cálculo, é o nosso preço menos o custo. Aqui vamos calcular o total, que será, nesse caso, vamos colocar o faturamento total de R$ 3.500 menos o custo total de R$ 1.000, que é igual a R$ 2.500, que é a nossa margem de contribuição
total, baseada nesse faturamento. Agora, qual é o percentual dessa margem de contribuição? Que é ele que vai nos ajudar a montar o nosso preço. Vamos calcular. Nós encontramos dividindo a margem encontrada de 2.500 pelo faturamento de 3.500 e multiplicando por 100, que é igual a 71,43%. Ótimo! Nós encontramos agora a nossa margem de contribuição ideal. E o nosso preço ideal seria o custo unitário de 50 dividido por 100% menos 71,43%, que dá R$ 175. Essa margem e esse preço é o que nos dá o lucro desejado. Porém, agora que entram as estratégias para que esse preço se torne competitivo. Por isso que nós precisamos da informação que nós não usamos ainda, que é o preço da concorrência, que aqui é de R$ 145, bem menor do que o preço que nós encontramos. Então, para essa realidade, a margem que encontramos e o preço que encontramos não são competitivos, então não são ideais ainda. E não vai ter um cálculo específico que te ajude a chegar a isso. Vamos ter que analisar e usar estratégias para nós conseguirmos encontrar esse preço e essa margem ideal, para chegar no preço competitivo que nos ajude a vender bem e ainda também ter lucro. Tudo vai influenciar no nosso preço e no nosso resultado. Então vamos analisar essa situação, um resultado negativo de R$ 500. Nesse caso, muitos empreendedores fariam o quê? Diminuiriam o seu prolabore ou retirariam o seu prolabore. Se você tem outras fontes de renda, ok, você pode até fazer isso. Mas a longo prazo isso não é uma estratégia sustentável. Então, para resolver essa situação, nesse caso, eu aumentaria um pouco a margem de contribuição, aí em 64,5%, porque assim eu ainda ficaria com um preço abaixo da concorrência. Mas isso já diminuiria o meu prejuízo. Mas ainda assim é interessante nós conseguirmos vender melhor, vender mais, para poder chegarmos no nosso ponto de equilíbrio econômico e assim termos lucro. Dessa forma que nós fizemos, aumentando a nossa margem de contribuição para 64,5%, nós ainda vamos precisar de vender 28 unidades para ter lucro. Então, para conseguirmos aumentar 8 vendas em média de forma constante, eu poderia fazer isso de duas formas. A primeira seria diminuir o meu prolabore em R$ 500, mas manter o nosso custo fixo, as nossas despesas fixas em R$ 2.000, porque esses 500 que eu tiraria do prolabore, eu utilizaria ele para fazer uma estratégia de marketing que me ajude a vender mais, aumentar aí essas 8 vendas por mês de forma constante. Ou eu manteria o prolabore e colocaria aí mais R$ 500 nesses custos fixos, nessas despesas fixas. Então ficaria uma despesa fixa de R$ 2.500. E esses R$ 500 seriam para investir também no marketing, para aumentar essa quantidade de vendas. Esses R$ 500 você poderia captar pegando um empréstimo, dando um jeito, né? Mas aumentando aí R$ 500 para você conseguir investir nesse marketing. Eu utilizaria também nessa comunicação aí de marketing o fato de que o nosso preço ainda é menor que a concorrência. Então, eu utilizaria isso ao meu favor. Ah, mas você pode dizer assim, vai ficar ainda no prejuízo. Não, porque fechando esse mês, o objetivo seria aumentar ainda nesse mês as vendas para 28. Então, no caso, aumentando as despesas fixas de 2.500 ou não aumentando, mesmo assim, eu não teria mais prejuízo, porque eu teria aumentado a minha quantidade de vendas para 28 unidades. E caso eu aumente essas despesas fixas, seria apenas no primeiro mês, então no próximo mês já ficaria normal de novo as despesas fixas, ou não, ou eu continuaria colocando esses R$ 500 em propaganda para tentar aumentar ainda mais a minha quantidade de vendas a cada mês, certo? Agora seria uma nova realidade, onde nós encontramos então, finalmente, a nossa margem ideal, a quantidade de vendas certa para nós chegarmos ao nosso ponto de equilíbrio econômico
e chegarmos no nosso preço ideal. Dá para perceber o quanto é importante nós fazermos esses cálculos para podermos montar essas estratégias, para tomarmos decisões. E dá para ver também que nem tudo depende somente do cálculo, e sim depende de boas estratégias, mas elas precisam ser tomadas baseadas nos números, para que a decisão seja correta. Eu preciso fazer aqui duas considerações. A primeira é que nesse exemplo não tem custos variáveis, como impostos, descontos, comissões. Se no seu caso, no seu negócio, você precisa desses custos variáveis, você tem eles, então o cálculo é um pouco diferente. E a segunda é que nesse cálculo nós utilizamos vendas de um único produto. Se você vende mais produtos, você precisa calcular a margem para cada um e fazer os cálculos baseados no faturamento, no volume de vendas, no volume de despesas totais. Assim você vai conseguir chegar a esse resultado também. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aqui pra mim se você ficou com alguma dúvida ou também comenta o que você quer ver nos próximos vídeos. Obrigada por assistir até aqui, se inscreve no canal, um beijo, tchau e até o próximo vídeo.